Entendeu? Bom, pessoal, vou começar de novo, então, tá? Sou o Júlio Gessien, sou secretário-geral do Centro de Saúde e sou uma das pessoas que foi responsável por essa negociação, tá? Junto com a doutora Samara, do escritório Paes, nós viemos já há 2 anos nas tratativas para uma proposta e que a gente, então, vai passar para apresentar a vocês, né? Esta ação, então, ela entrou em 28 de janeiro de 2015, tá? E o direito, então, passou a ser ampliado para todo mundo que trabalhava de 28 de janeiro de 2013 ou teve o contrato rescindido a partir deste período, tá? Vão receber todos que trabalhavam a partir de 28 de janeiro de 2010, tá? Então, de 28 de janeiro de 2010 em diante, até julho de 2018, todo mundo que trabalhou nesse período tem ou deverá ter algum valor para receber, tá? O que é exatamente esta ação? Ela é a base de cálculo dos adicionais que na nossa interpretação estava errado, tá? Então nós entramos com uma ação apresentando esta tese e nós ganhamos então em primeira instância esta ação, tá? Então a gente entendia que os adicionais de insalubridade, quinquênio, adicional noturno, horas reduzidas, isso tudo estava sendo calculado de forma errada, e aí a gente então tem êxito em primeira instância, tá? Então, a Santa Casa recorreu da decisão, foi para a segunda instância, né? E na segunda instância também ela pediu para fazer o acordo, tá? Então, ela, a partir do acordo, ela apresenta uma primeira proposta, e essa primeira proposta diz o seguinte: nós concordamos em implantar essa diferença na folha de pagamento para os ativos e tão somente. E aí a gente diz, não, essa proposta é muito ruim, a gente não concorda, tá? E aí a gente faz outras conversas, né? E a partir dessas outras conversas a gente também solicita ao desembargador que vai ainda julgar o processo que efetivamente ele auxilie nesta negociação, tá? E aí a gente tem então uma outra proposta. Esta outra proposta diz o seguinte: a Santa Casa se compromete ou aporta então com 10 milhões de reais, né? O pagamento em 48 vezes, mas ainda somente para os ativos. E a gente diz, não, essa proposta é muito ruim, porque a gente entrou pedindo a representatividade de todos os trabalhadores que trabalharam, né, ou ainda estão trabalhando. Então a proposta continuava sendo ruim, tá? Pois bem, a partir disso a gente então começa a ter novas conversas e por fim a gente vai chegar nesta proposta que a gente tem nesse momento, tá? O que é a proposta exatamente? A proposta que inicialmente precisa de uma aprovação em assembleia e nós fizemos isso no dia 27, né? Foram mais de 600 pessoas indoor, né, dentro do auditório que aprovaram e depois por fim, como tinha muita gente, em torno de 1.200 pessoas mais ou menos na rua, a gente teve que fazer essa assembleia na rua, né? E aí fizemos e a grande maioria das pessoas aprovou. Para não dizer que não teve ninguém que foi contrário, 2 pessoas votaram contrário à proposta, tá? A grande maioria concordou com a proposta. Por que disso? Porque tem a proposta como um todo a ser aprovada, mas individualmente, cada um de vocês pode dizer que não concorda com a proposta, tá? Aqui tem um termo de habilitação, né? Onde neste termo tu pode dizer o seguinte: eu me habilito para receber, mas eu posso concordar com a proposta ou não concordar com a proposta, tá? Então, ela passou a decisão a cada um de vocês se concordar ou não com a proposta que a gente vai apresentar para vocês, que é uma proposta da Santa Casa, tá? Júlio, essa proposta é boa? Não, ela não é boa, tá? E ela é ruim? Não, ela também não é ruim. Ela é uma proposta razoável, tá? E por conta de ser razoável, então, a gente resolveu levar para a Assembleia e agora a gente está passando para vocês, tá? Por que ela é razoável? Porque a gente analisou basicamente 2 fatores bem importantes, tá? Primeiro, nós temos uma decisão de primeira instância, tá? Ela está parada no 2º grau neste momento para tratativas de acordo, né? A partir disso, o juízo de 2º grau, ele vai fazer o julgamento dessa ação. Ele pode manter a decisão de 1º grau ou ele pode modificar, tá? Então, pode que ele não concorde e aí então exista uma modificação e aí então a gente tem risco, tá? Além disso,
digamos que se manteve a decisão de primeiro grau, e de segundo, ou se manteve a decisão de primeiro grau, a Santa Casa vai recorrer para o TST. Tá? Então, quando chegar no TST, o ministro vai julgar, tá? E ele também pode modificar a decisão de segundo grau. E percebam que eu não estou afirmando que eles vão modificar, tá? Eu estou dizendo que existe uma possibilidade, tá? E se existe uma possibilidade, a gente tem o primeiro item que eu relatei, que é o risco, tá? Então nós temos o risco, e além disso, o julgamento de segunda instância até o julgamento do TST tem o tempo que a gente estima, e a gente não está afirmando que seja isso, né? Estima entre 4 e 6 anos ainda que essa ação vai estar tramitando, tá? Então, por conta do risco e por conta do tempo, tá? A gente tem aí 2 itens bem importantes para avaliar a proposta. Outra questão que foi relevante é a questão da forma de pagamento. Os ativos, na realidade todos, né? Os ativos recebem primeiro, mas todos recebem em parcela única, tá? Ao final, eu abro para a gente estar colocando a dúvida de cada um, tá? Então eu concluo a fala e depois, se por um acaso eu deixei alguma coisa em branco, e aí vocês podem estar perguntando, tá? Então, se a gente tem o pagamento em parcela única, tá? A questão do risco, a questão do tempo, e a gente também teve uma outra preocupação, tá? Lembra que a gente está falando de um valor bastante expressivo, né? E quando o valor é expressivo, a gente também se preocupa com os postos de trabalho. Quando a gente se preocupa com postos de trabalho, a gente se preocupa, por exemplo, com a possibilidade de reduzir postos de trabalho, tá? E ao reduzir postos de trabalho, além de haver desemprego, tem também a questão da sobrecarga de trabalho, porque eles vão continuar produzindo, né, com o mesmo número de trabalhadores. Então, tudo isso foi motivo na qual a gente se preocupou e achou que podia ser razoável a proposta e apresentar aos trabalhadores, tá? Então, o que é a proposta exatamente? A Santa Casa, então, concorda em pagar para vocês com um redutor de 35%, tá? Então, ao final, vocês vão ver o valor de vocês, né, com o valor que efetivamente cada um tem direito a partir do que a gente ganhou em primeira instância, e vai ter também acesso ao segundo valor, que é a proposta já com a redução de 35%. Lembrando que vai ter ali o redutor e o desconto do INSS também, tá? Então tudo isso está incluído aqui nos cálculos, tá? Bem, como recebem quem recebe? Nós temos 2 tipos de pessoas, os ativos e os inativos, tá? Alguém aqui é ativo? Tá, então a gente tem ativos, né? E a gente então, eu vou explicar ativos e depois eu explico inativos, tá? Os ativos não precisam fazer nada, a não ser que ele discorde da proposta, tá? Se ele discordou da proposta, ele vai assinar para nós um termozinho de ativos dizendo eu não concordo, e aí então vai seguir na ação, tá? Para isso, a Santa Casa vai passar para nós todas as contas correntes de vocês, tá? E aqui vai um detalhe bem importante. Ao você informar para nós as contas de vocês, tá? Os que estão ativos não precisam, mas os inativos tem que ter essa preocupação. O seguinte, não pode ser uma conta salário e não pode ser também uma conta conjunta ou conta de terceiro. Tem que ser uma conta corrente ou uma conta poupança, tá? Somente esses 2 formatos é que a gente consegue transferir os valores para vocês. Tá? Porque a Santa Casa vai passar o número de contas e vai pagar também o Sindsaúde, tá? Nós vamos fazer a transferência para vocês dos valores, certo? Com relação aos inativos, tá? Inativos, percebam que as 2 propostas iniciais, ela não contempla os inativos, né? Então a Santa Casa tinha uma certa rejeição com relação a isso, e aí a proposta é um pouquinho mais salgada, tá? Então, com relação aos ativos, eles vão receber por habilitação. Todos estão relacionados na ação, mas ele tem que vir dizer no sindicato que ele concorda com a ação. Para isso, ele vai então assinar aqui o documento e depois ele vai dizer se concorda ou não, tá? Detalhe importante, precisa colocar aqui ao lado da data o horário, tá? O horário que vocês estão preenchendo esse documento. Tá? Porque isso vai dar a ordem de vocês na relação de recebimento. Tá? Nós estamos lá então com aproximadamente 600 trabalhadores que foram naquele primeiro dia, inativos, né? E outras pessoas que estão vindo então nos dias nos últimos 3 dias.
Tá? Então essas pessoas já estão na frente de vocês, já estão habilitadas, vocês vão se habilitar a partir deste momento. Tá? Bem, se habilitando, como é que recebe? Tá? Todo mês a Santa Casa vai pagar para o sindicato, a partir de 60 dias, tá? Então, hoje nós temos a homologação do acordo, 60 dias a Santa Casa tem o tempo para pagar. E nós vamos levar em torno de 10 dias, mais ou menos, para efetivar todas essas transferências, tá? Tem, então, o primeiro pagamento da Santa Casa no valor de R$300 mil. Todos os meses a Santa Casa vai passar R$300 mil para o Cine Saúde e a gente, então, vai estar repassando nas contas de você, tá? Vamos a um exemplo rápido. Como é que é seu nome? Então tá, eu sou o Júlio, tá? Eu tenho direito a R$150 mil para receber. O Marcelo tem 100 e a Maria tem mais 50. No primeiro pagamento, nós três recebemos os R$300 mil e o próximo mês, então, vocês começam a estar prontos para receber de novo, tá? Mas não se preocupem, ninguém recebe R$150 mil, tá? Mas os valores são bem diversos, tá? A gente tem desde 1 centavo a R$70 mil, tá? Para se ter uma ideia, em torno de 1.200 trabalhadores recebem menos de R$10, tá? Como tem valores expressivos, bons valores, também tem valores bastante baixos, tá? Então, pago os R$300 mil, a gente repassou. Como é que eu fico sabendo quando é que vai chegar a minha vez? Pois bem, lembra que eu disse que a gente está colocando as pessoas por ordem de data e horário, tá? Então nós vamos relacionar todos os colegas que se habilitaram no processo e vamos colocar no site do Cine Saúde, tá? Então vai estar lá relacionado do 1 até o último que se habilitou, né? E todo mês nós vamos entrar lá e dizer o seguinte: neste mês, por exemplo, recebeu do 1 ao 17. No outro mês entrou o 18 até o 50 e assim sucessivamente até que se pague todos os trabalhadores, tá? Informação bem interessante, tá? Digamos que o trabalhador que está ativo, ele está lá enroscado com o banco, tá? Ou mesmo qualquer um de nós, tá? Acredito que só eu estou enrolado com um cheque especial e com um cartão de crédito, tá? Só eu tenho esse problema, mais ninguém, né? Quer dizer, eu e as pessoas que riram. Então assim, ó, brincadeiras à parte, gente, olhem só. Neste caso, tá, quem tiver algum problema com a conta lá da Santa Casa, por exemplo, né, ele preenche isso aqui e a gente vai então utilizar esta conta que você está indicando para não ter o problema do dinheiro cair na sua conta e simplesmente desaparecer, tá? Isso é bem importante também, a gente também tem essa preocupação, certo? Dito isso, gente, com relação ao INSS e o FGTS, tá? Então, INSS vai ser descontado do valor de vocês, independente de chegar lá no final ou independente de ser o valor que vocês aceitem, tá? Vai para o INSS, tá? FGTS, para a conta do FGTS, a conta vinculada, e quem tiver, então, aposentado poderá estar recebendo e sacando esse valor, tá? Outra coisa bastante importante. No ano seguinte, muitos de vocês vão declarar imposto de renda, tá? Para isso, o sindicato vai fornecer, a partir de janeiro, um documento que diz o seguinte: o valor e o número, a quantidade de meses que se refere a esse valor que você recebeu. Quem declara imposto de renda tem uma fichinha lá, tá? Que tu vai colocar o valor e a quantidade de mês, e ele vai diluir nessa quantidade de mês, tá? Então, provavelmente, você não vai pagar nada por esse valor que está recebendo. Mas lembrem que eu não estou afirmando, tá? É provavelmente, tá? Com relação ao imposto de renda. Pessoal, tem colegas, tá, que você conhece e que efetivamente veio aqui e não concordou com a proposta. Não tem problema, tá? Tem até 1 ano para dizer que não concorda com a proposta, certo? Outra questão também interessante. Todo mundo pode se habilitar até 2 anos para receber o processo, tá? Vocês estão vindo agora, vocês são, em tese, são os primeiros, né? E outras pessoas virão depois. Mas essas pessoas têm até 2 anos para fazerem isso, certo? Vamos lá. O que pagam para o sindicato? Quase nada, tá? Então, esta ação, quem vai pagar os honorários será a Santa Casa. Então, individualmente, vocês
não vão pagar nada de honorários, tá? O valor que vocês vão observar é o que vocês vão receber. O que a gente pediu em assembleia, tá? A gente pediu R$10, tá? O que é esse R$10? É o valor de transferência para a conta de vocês, tá? O nosso custo, ele é R$10,38, custo bancário, tá? Mas lembra que a gente tem outros tantos custos, né? Então, por exemplo, tem o Stefano aqui conosco, né? O Pedro não está aqui, o advogado que está nos assessorando, né? Os colegas que vão estar apoiando aí depois para passar os valores. Isso tudo é custo, a luz ligada, o material todo que foi impresso, isso tudo é custo, eu estar falando aqui para vocês é custo. Tá? Lembrem que eu sou um funcionário do Hospital de Clínicas, o sindicato paga o meu salário e por conta disso, tudo isso é custo, tá? A gente não majorou tudo isso e a gente pediu lá na Assembleia, então, o valor de R$10, que significa o custo que a gente tem de transferência, tá? Então, é somente isso que a gente efetivamente pediu para vocês lá na autorização de Assembleia. Pessoal, eu acredito que falei tudo que poderia ser dúvida de vocês, tá? Algumas pessoas que eventualmente não constarem na listagem que foi fornecida pela Santa Casa, a gente então pode estar incluindo e consultando depois, posteriormente, quem efetivamente não está nas listagens que foram divulgadas, certo? Acredito que falei tudo, tá? E a partir daqui, então, a gente abre para vocês perguntarem. Podem ficar muito à vontade e fazerem perguntas.